Mavile, 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 wa. 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 Ô mulambo, quem te chama sou eu. Vem ouvir o meu chamado. Ô mulambo, quem te chama sou eu. Vem ouvir o meu chamado. Na hora do meu desespero. Ô mulambo, você é o meu apego. Na hora do meu desespero, ô mulambo, você é o meu apego. Ô mulambo, quem te chama sou eu. Vem ouvir o meu chamado. Ô mulambo, quem te chama sou eu. Vem ouvir o meu chamado. Na hora do meu desespero, ô mulambo, você é o meu apego. Na hora do meu desespero, ô mulambo, você é o meu apego. Olá, meus queridos amigos, Mojubá, Motumbá, benção, Saurê a todos. Hoje eu quero falar um pouquinho do povo da rua. Conhecido dessa forma, os nossos Exus e Pombagiras, essas entidades, esses seres de luz que chegam às nossas casas, terreiros, casas de axé, chegam na nossa vida para somar, para dar uma palavra, uma orientação e fazer com que nós tenhamos um caminho melhor. Ao contrário do que muita gente diz, ao contrário das histórias que as pessoas falam, das imagens que as pessoas mostram de um Exu e de uma Pombagira. São entidades de luz, são entidades que orientam a gente no nosso dia a dia, são entidades que afagam a gente num momento de dificuldade. E ainda assim nos protegem de caminho, nos protegem de muita coisa. Então, hoje o vídeo eu quero falar em especial disso, por conta de sempre no mês de outubro, nós na casa de Candomblé, na casa de Logon-Edé, festejamos Exu e Pombagira e principalmente festejamos Maria Mulambo, que é a dona da nossa casa, que é a entidade que nos aconselha, que é a entidade que nos dá um bom caminho quando a gente necessita. Então, primeiramente, o Exu Orixá é uma coisa e Exu e Pombagira é outra. São entidades, nós não estamos aqui para falar do Exu Orixá, né? Estamos aqui para falar dessas entidades. Entidades essas que são mal interpretadas, porque quando vocês olham, muita gente se engana e quando vê uma imagem de um Exu e de uma Pombagira, aquela imagem vermelha, aquela imagem de chifre, aquela imagem com um pé de boi em formato de homem, tudo isso se deu, gente, desde a vinda dos escravos para cá. Isso se deu por conta dos jesuítas que queriam fazer com que os negros, os escravos, fossem católicos. Então eles diziam que Exu era uma entidade ruim, era um demônio. E aí falavam para os escravos, querendo convencer eles de uma verdade que não existia. Que essas entidades eram dessa forma, que esses espíritos eram dessa forma. Sendo assim, isso foi se alastrando, como a gente bem sabe, é muito difícil a gente propagar o bem. Mas quando se fala de negatividade, isso se espalha de uma forma muito grande. E foi o que aconteceu com Exu e com Pombagira. Então muita gente ainda hoje, mesmo com todo o conhecimento que nós sacerdotes passamos e mostramos que isso não existe, ainda assim tem muita gente que acredita nessa imagem. E, infelizmente, não querendo desrespeitar os meus irmãos de fé de Umbanda, mas ainda existem muitas casas de Umbanda que usam essas imagens, o que a gente não deveria, porque eles não são dessa forma.
né? Eles são espíritos. E ainda assim, se nós fôssemos falar da forma humana, realmente a forma física de um Exu, de uma Pombagira, que nós estamos falando de Exu, homem, e a Pombagira, o Exu mulher. Nós estamos falando justamente da forma humana. Então, eles são humanos, eles tiveram vida, eles vivenciaram aqui, eles estiveram vivos e presenciaram inúmeras coisas. É através dessa experiência que eles voltam como esses seres de luz e nos dão uma orientação. Como a gente sempre acredita que o mais velho pode dar uma palavra para nós. Então essas entidades, elas nos dão essa palavra, né? Então quando eu falo de tudo isso, eu falo por conta da minha experiência. A minha experiência desde os meus 12 anos de idade, que é a primeira manifestação que eu tive, que foi com uma pombagira. E acreditem vocês, eu não conhecia, eu não tinha o desejo pelo fato de ser homem ou pelo fato de imaginar que um dia seria um sacerdote. Não, simplesmente era o meu caminho, era o meu destino, né? Então, esta pombagira, Dona Maria Mulambo, ou só Mulambo, como eu costumo chamar, e alguns chamam de Dona Maria, se manifestou desde os 12 anos de idade, então tem 26 anos, né? Que eu acompanho ela, na verdade não é ela que me acompanha, é eu que acompanho com seus conselhos, é eu que acompanho com tudo. Eu posso dizer a vocês que eu só tive experiências positivas, eu só tive alegrias e tive muito, mas muito ensinamento. Até hoje, tudo o que eu escuto, toda a palavra que ela me dá é uma palavra de conforto, ainda que ela esteja me avisando de algum problema, que infelizmente eu vou ter que passar. Não vai ter como mudar o percurso. Então, acreditem vocês, essas entidades, elas estão conosco para fazer com que a gente entenda realmente a essência de um aprendizado de vida, a essência de poder ajudar uma pessoa, nós mesmos poder dar uma palavra, uma orientação para uma pessoa que necessita. Nem sempre só a entidade, mas uma pessoa pode dar uma palavra num momento de angústia e num momento de aflição. É tudo isso que eles vêm ensinar para a gente. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje, por estar essa semana festejando, fazendo as funções na casa de candomblé, orô, a festa, tudo isso da grandiosa Maria Mulambo, que é esse ser de luz que eu acompanho a minha vida. Axé. Boa noite, sou Yasmin Bonan, Cristina de Oxum, da casa de Babá Leandro de Logoedé. Quero contar a minha experiência com a pombogira Maria Mulambo. É uma experiência muito feliz na minha vida. Eu encontrei essa entidade num momento de muita dificuldade. E hoje, se eu estou no axé e feliz, é por causa dessa pombogira. Então eu gostaria de dizer, agradecer tudo o que ela fez por mim na minha vida e sei que fará. E sou muito feliz por conhecer essa entidade. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, eu sou Maria Guilherme, sou equete da casa do Babá Leandro. A história dele é uma história muito bonita, que ele começou a incorporar ela a partir dos 12 anos de idade. E disso para cá ele não parou nunca mais. Só que ele queria uma casa. Eu quero uma casa, eu quero uma casa. E ele sempre falava, tenha paciência, tenha paciência. Foi tanto de pedir uma casa que chegou a hora. Ela deu a casa para ele. E hoje nós estamos aqui comemorando. Sempre quando ele recebe ela, é uma coisa boa. Ela é uma entidade boa, que faz o bem, a pessoa que procura ela está sempre ajudando. Se a pessoa precisa, ela também sempre está ajudando. E a minha experiência com ela é que ela sempre está nos nossos corações, porque ela é uma entidade muito querida.
e eu amo muito ela. Boa noite a todos, Mojubá, eu sou o DS e é o da casa do pai Leandro. E a minha história com a Mulambo é o seguinte, eu estava uma vez passando em frente ao Ilê e ouvi o atabaque tocar e era uma festa dela. Nisso eu entrei e aproveitei a festa, curti, festejei, louvei a Mulambo. E após isso, passou um tempo, eu vi jogar com o pai Leandro para conhecer a casa e tudo. E mesmo assim eu estava num momento muito desacreditado em vários pontos da minha vida, inclusive da religião. E numas conversas com a Mulambo que tinham, ela me passou muita certeza em que poderia ser aqui o meu lugar e poderia ser aqui, quando eu digo na religião, o meu lugar. E hoje, esse 1 ano que eu estou na religião, é graças a Mulambo. Hoje as coisas que vão se encaminhando na minha vida são coisas assim que já vinham de conversas com ela. Então, muitas vezes, algumas coisas na minha vida vão acontecendo e eu vou percebendo que eu vou, na verdade, lembrando que eram de conversas em que eu tinha com ela. Então, a Mulambo se tornou uma grande amiga, uma grande companheira, e muitas vezes, quando eu estou em algum momento muito triste da minha vida, eu acabo sempre pedindo por ela algum conforto. Abre a roda, deixa a Mulambo trabalhar. Abre a roda, deixa a Mulambo trabalhar. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração de sabiá. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração de sabiá. Oi, abre a roda, oi, deixa a Mulambo trabalhar. Oi, abre a roda, oi, deixa a Mulambo trabalhar. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração de sabiá. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração de sabiá.